O presidente Lula está em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula do G7, grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo. Lula foi a convite do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e segundo o Itamaraty, a participação do presidente brasileiro é a prova de que o Brasil está de volta ao alto nível da diplomacia global. A gente vai conversar ao vivo com a enviada especial da CNN Brasil ao Japão, Priscila Yazbek. Priscila, boa manhã de sexta-feira para você. Boa noite para você aí, Márcio, a todos que nos acompanham. Estamos aqui, vou tirar aqui meu fone que eu estou me escutando, mas vamos trazer então essas informações sobre o G7. Então, seja porque os países querem convidar Lula para discutir sobre a Ucrânia, seja porque tem medo que uma importante potência entre os países emergentes penda para o lado da Rússia, o fato é que o Brasil tem sido convidado para a conversa, tem sido chamado para as discussões sobre Ucrânia. Um outro ponto também para esse convite que foi feito por Fumio Kishida, o primeiro-ministro japonês, em abril, é a questão climática. Então, o Brasil também se insere nesse contexto, que vai ser um dos temas importantes aqui do G7. Então, tanto a questão do conflito na Ucrânia quanto a questão climática são dois dos temas principais. Lula participa pela 7ª vez do G7. Vale falar que o Brasil não era convidado para participar do encontro entre algumas das maiores potências globais. Desde os primeiros mandatos de Lula, o Brasil não teve convites tanto no governo Dilma, no governo Temer, quanto no governo Bolsonaro, e agora volta a ser convidado. O Lula faz sua 7ª participação aqui no G7. Existe um temor, Márcio, por parte do governo em relação ao texto que vai ser feito entre os membros do G7 e os países convidados. Então, tem os membros do G7 que vão fazer um texto oficial sobre o evento, que deve falar sobre endurecimento de sanções sobre a Rússia, e tem um outro texto também que vai ser feito junto com os países convidados. Esse texto deve ser feito a partir de uma sessão de trabalho sobre insegurança alimentar e deve tocar no tema da guerra na Ucrânia. Porém, o que o Itamaraty e o governo Lula temem, até conversei com fontes do governo, eles dizem isso, é que nesse texto apareçam termos, palavras, expressões que mostrem um certo endurecimento do tom em relação à Rússia. Isso não seria bem visto do lado do Brasil e, por isso, o governo brasileiro já está negociando alguns termos e o tom desse texto para que a mensagem não destoe do que o governo brasileiro já tem passado. O governo Lula deve, mais uma vez, tentar se reforçar como um mediador da paz. O governo sabe que não vai conseguir encerrar o conflito amanhã. Há um ceticismo dentro do próprio governo sobre isso, mas o que o governo tenta, a intenção do governo é se colocar na discussão no cenário global. E isso tem acontecido pelos convites que Lula tem recebido, tanto aqui para o G7, quanto convites para conversar com líderes europeus que aconteceram recentemente. Falando agora sobre os aspectos mais gerais de temas que vão ser abordados aqui no G7, 2 temas são principais. A disputa pela hegemonia global entre China e Estados Unidos. Então, oficiais do governo americano já disseram que querem falar sobre isso. Joe Biden se reuniu ontem com Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês, e falaram sobre uma cooperação econômica. Os americanos reforçaram mais uma vez a coerção econômica da China. O que eles querem é trazer para a discussão uma redução de investimentos na China. Esse é um ponto. E o outro ponto também é o endurecimento das sanções contra a Rússia, que deve ser também um ponto central. Só para finalizar aqui a agenda do Lula, ontem ele chegou por volta de 00:40 aqui em Hiroshima, veio para o hotel por volta das 2 da manhã. O primeiro encontro dele acontece com o primeiro-ministro da Austrália por volta das 5. Ele tem várias reuniões bilaterais, além das sessões de trabalho do evento. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Priscila Yazbek, que falou com a gente ao vivo, direto de Hiroshima.